Trabalhar faz parte do mandato que Deus ordenou ao ser humano. O homem deve comer o pão do suor do seu trabalho, e o trabalho, portanto, é digno, é necessário. A Bíblia também diz que se alguém não trabalhar, esse tal deveria até não comer, ser colocado à parte. Isso Paulo nos ensina em Tessalonicenses. O trabalho é um dever. É do trabalho que Deus provê a nossa subsistência, o pão de cada dia. Mas como nós somos pecadores e o mundo está sob pecado, o trabalho tem sido também corrompido e tem dado lugar a uma idolatria ao dinheiro. O Senhor Jesus Cristo disse que ninguém pode servir a Deus, servir ao Senhor e servir ao dinheiro, às riquezas, que pode muitas vezes ser traduzido por mamon, uma divindade pagã. A devoção ao dinheiro, a busca alucinada, a servidão ao dinheiro, às ambições, é uma idolatria. E a Bíblia também ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A sociedade que nós vivemos, ela está degenerada pelo pecado, e na ponta dessa degeneração existe uma idolatria. A idolatria é a mãe de todos os pecados. E a idolatria que fundamenta, que talvez esteja à frente da decadência do ser humano, da nossa sociedade, da cultura, é a devoção ao dinheiro. É a maneira como as pessoas vivem em função dele, não apenas por meio de um trabalho, de uma forma de trabalho digno, mas através da corrupção do que significa trabalhar e subsistência e dignidade, corrupção transformada em devoção, em veneração. E isso, como é uma idolatria, envolve sacrifício, envolve culto, envolve um amor descabido, desproporcional à coisa desejada. Por causa do dinheiro, as pessoas se sacrificam. As pessoas sacrificam seus filhos. As pessoas entregam os seus filhos à educação feita por terceiros, porque os pais não têm tempo de eles mesmos cuidarem dos seus filhos como Deus ordenou. Por quê? Porque eles têm uma servidão, eles têm uma prioridade que está acima do cuidado relacional com seus filhos. E essa devoção que está acima disso são suas obrigações para conseguir cada vez mais dinheiro. O desejo pelo dinheiro, a devoção ao dinheiro é insaciável e é corruptora. A gente vive num sistema mundano em que as pessoas que possuem mais dinheiro, não interessa se elas são dignas, se elas são justas, se elas são boas, se elas são criminosas, muitas delas, talvez a maioria seja. Essas pessoas, porque têm muito dinheiro, têm todas as portas abertas, elas são glorificadas, cortejadas, tratadas como campeãs, como modelos a serem seguidos. A gente vive num país profundamente corrupto, em que as pessoas procuram fazer o que for possível para terem cada vez mais dinheiro, para assim poderem alcançar a utopia de desfrutar as coisas boas da vida, como se isso fosse realização e felicidade. Mas essa premiação, a premiação de desfrutar de luxo, riqueza, confortos excessivos, ter outras pessoas servindo você, são apenas maneiras de legitimação de um sistema profundamente idólatra. O sistema de auto-amor, de idolatria de si, como se nós tivéssemos colocados nos altares e as pessoas nos adorassem, como se isso fosse uma coisa boa. Mas isso é profundamente autodestrutivo. A gente vive num país em que os corruptos se dão bem, em que aqueles que roubam, eles depois conseguem comprar justiça, e os juízes se vendem, porque eles desejam essas mesmas coisas.
a corrupção impera. E não é só o nosso país. Se nós olharmos para países ricos, esses dias eu vi notícias sobre países luxuosos que são paraísos fiscais, que os multimilionários vão ostentar suas joias, seus Lamborghinis. Lá, essas pessoas corruptas, bandidos, são tratados como estrelas, como pessoas que estão acima do bem e do mal. Mulheres são objeto. A sociedade, as outras pessoas, são só um meio de se alcançar o topo. Então, o amor exagerado, descabido, desproporcional ao dinheiro é a raiz de todos os males, e o Senhor Jesus foi enfático. Não é possível servir a dois senhores. Ou, se você se devotar a um, você vai aborrecer ao outro. Não é possível servir a Deus e servir às riquezas. Deus é santo e Ele exige, Ele requer dedicação a Ele, de acordo com os seus padrões elevados. E isso inclui um amor santo, verdadeiro, legítimo. Isso requer de nós autorrenúncia, autonegação. Não somos nós que devemos estar nos altares, buscando ser cortejados, festejados, celebrados, adorados, aplaudidos. Então, o amor ao Senhor é incompatível com essa veneração, essa dedicação, essa idolatria ao dinheiro, às riquezas, porque isso é idolatria. O amor ao dinheiro é uma espécie de culto. O dinheiro se transformou no Deus da nossa civilização. E essa é uma evidência de o quanto essa civilização está perdida, rendida ao pecado, e precisa necessariamente, urgentemente, de arrependimento, de parar com isso e se devotar exclusivamente ao Deus verdadeiro, que é o Salvador de pecadores e que oferece vida plena, abundante e eterna àqueles que creem no Senhor Jesus. Não é possível se devotar ao Senhor Jesus e se devotar ao dinheiro.